Vamos falar de NBA aqui no canal. James Harden é o novo jogador do Los Angeles Clippers. Foi trocado nessa última madrugada do Philadelphia 76ers para o Los Angeles Clippers. Uma troca que muito se desenhava durante a off-season. Pareceu em certo momento que não aconteceria. O Harden pareceu que ia voltar, não, ele ia recuar ali no pedido de troca dele em Filadélfia. Mas no final das contas aconteceu. Foi um pouquinho salgada para os Clippers, eu acho. Mas é aquilo, né? É um all-in. LA vem aí pra uma briga pelo título de vez. Mas antes de eu começar a falar aqui sobre tudo o que aconteceu na troca, sobre quem vai pra Filadélfia, quem foi pra Los Angeles, o que os Clippers enviaram pelo Harden, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, é muito importante aí, compartilha também com seus amigos o vídeo. Estamos voltando aqui com uma boa produção no canal. Já saiu agora há pouco um vídeo sobre o Lionel Messi e a sua oitava bola de ouro. E agora vamos falar de NBA, vamos falar de James Harden. Pois então, vamos lá. Aqui também eu já pedi para se inscrever no canal, mas também segue lá no Instagram, Caimbias Esportes, que também tem textos sobre diversos assuntos relacionados ao esporte. Hoje eu fiz o post lá sobre a troca do James Harden. Pois bem, os Clippers recebem na troca o James Harden e o PJ Tucker. Olha, eu acho que isso aqui é uma grande aquisição para os Clippers. O PJ Tucker, eu acho que é aquele cara que um time vencedor precisa ter no elenco, excelente defensor, mata umas bolinhas da zona morta ali. E é o cara que pode fazer diferença em pós-temporada para esse time dos Clippers, até porque é um time que precisa de espaçamento, eu vou falando disso um pouquinho mais para frente. Do outro lado, o Sixers recebe o Marcus Morris, o Nicolas Batum, o Robert Covington, o KJ Martin e várias escolhas de draft. São duas escolhas, aliás, é uma escolha de primeira rodada. Em 2028 essa escolha não é protegida. E duas escolhas de segunda rodada mais recentes, eu acho que 2025 e 26 ou 24 e 25. Além de uma pick swap. O que é uma pick swap? É os Sixers têm o direito de trocar de escolha com os Clippers. Então, por exemplo, se eu não me engano, isso aqui é de 2027. Se eu não me engano, é 2027. Então, por exemplo, chega o draft de 2027, os Clippers têm a escolha de número 10 e os Sixers têm a escolha de número 20. O Philadelphia 76ers tem a oportunidade de fazer essa troca. Então, os Clippers teriam a escolha de número 20 e os Sixers é de número 10. Acho que deu pra pegar aí. É uma troca que os Sixers têm o direito de fazer no draft de 2027. Eu disse aqui que os Sixers venceram a troca e eu acho que no longo prazo o Philadelphia 76ers, o Philadelphia 76ers venceu a troca. Por quê? Ele perde um grande jogador. O Harden, muita gente pode achar que o Harden tá acabando, que não sei o quê. Cara, o Harden ainda é um dos 20 melhores jogadores da NBA tranquilamente. Eu separei aqui também os números dele temporada passada. Ele teve 21 pontos por jogo e 10 assistências, mais de 10 assistências. Até aqui, ó, separei na liga. Ele foi o líder de assistências da NBA. Então, assim, apesar dos 34 anos, o Harden é um dos melhores jogadores da liga ainda. E ele chega para esse Los Angeles Clippers para ser, assim, os Clippers têm possivelmente 3 jogadores top 20 na liga. Talvez nenhum outro time na liga tenha isso. Então, em talento, é um time que de fato, pô, não tem como você não colocar os Clippers brigando pelo título da NBA, porque os caras saudáveis são muito bons. O elenco dos Clippers agora conta com, assim, das principais peças, né? O Paul George, o James Harden, o Kawhi Leonard, aí tem o Russell Westbrook, tem o Zubac, esses 5 que eu falei deve ser o quinteto titular, né? O Westbrook, Harden, Paul George, Kawhi e Zubac tende a ser o quinteto titular, pelo menos no início. E o banco ainda é um banco muito forte. O elenco do Clippers era talvez o elenco do NBA com mais profundidade antes dessa troca. E ele se dá o direito de perder peças como o Marcus Morris e o Nicolas Batum e seguir tendo uma boa profundidade. É um banco que ainda tem o Terrence Mann, que ainda tem o Norman Powell, que agora tem o PJ Tucker, que tem o Mason Plumlee também para ser o reserva do Zubac como pivô. Então, assim, conseguir essa troca sem envolver o Terrence Mann e o Norman Powell foi uma vitória dos Clippers. Eu imaginei que caso essa troca acontecesse, ou o Mann ou o Powell iriam para a Filadélfia. Então, os Clippers conseguirem manter os dois, conseguirem trazer o PJ Tucker e, obviamente, o James Harden, ele tem aí pelo menos 9 grandes jogadores para fazer parte da rotação e poder competir na pós-temporada, caso esse time fique saudável. A gente sabe das questões de Kawhi e Paul George, que são os principais jogadores do time, de lesões, né? Eles chegam na pós-temporada e eles se machucam praticamente todos os anos. Esse time saudável é um contender do Oeste.
Acho que não dá pra colocar acima de Denver, porque Denver é o atual campeão, tem o Jokic, o Jamal Murray, é um sistema muito impressionante lá em Denver. A gente nem imagina que aquele time seja tão bom quanto ele é, porque é impressionante mesmo o que faz lá o Michael Malone. Então eu acho que Denver ainda tá acima. E aí, cara, eu acho que os Clippers se colocam no bolo, junto com o Phoenix, junto com os Warriors. Acho que os Lakers estão um pouco abaixo hoje. Aí você vai ter o quê? Os Pelicans, talvez. Aí um degrau um pouquinho mais abaixo, os Pelicans, os Lakers, os Kings. É, o Thunder querendo ameaçar. Os Grizzlies sendo uma decepção sem o Jamoran nesse início de temporada. Então, eu acho que os Clippers dão um salto e um salto importante para brigar pelo título. Quais são as questões que eu falei que eu tenho em relação a esse elenco? Imaginando um quinteto, tanto titular quanto para fechar jogos, com Russell Westbrook, James Harden, Paul George, Kawhi Leonard e o Ivica Zubac, é um elenco, é um time que pode sofrer com espaçamento. Primeiro, o Harden, hoje em dia, principalmente, acho que na carreira inteira, mas hoje em dia isso tá mais é, destacado. Ele não é um grande jogador off-ball, assim, sem a bola. Ele precisa da bola para ele ter um impacto, de fato. Acho que em determinado momento em Houston ele conseguiu ter, assim, funcionar sem a bola, até jogando com Chris Paul e com Westbrook. Mas eu não imagino esse Clippers funcionando com a bola na mão do Westbrook e não do Harden. Eu acho que o armador do time de fato tem que ser o James Harden. E por isso, eu imagino que o melhor papel pro Russell Westbrook nesse time seja um sexto homem. Seja ele vindo com, não sei, o Terrence Mann e o PJ Tucker na segunda unidade e carregando esses caras na segunda unidade. Eu acho que o Norman Powell como titular no lugar do Westbrook faz mais sentido. Porque é um cara que pode trabalhar sem a bola, é um cara que espaça melhor a quadra, tem um arremesso melhor que o Westbrook. Então, e a gente sabe que a bola não é só na mão do Harden. O Paul George é um cara que gosta da bola, o Kawhi é um cara que gosta da bola. Então, assim, você já tem o Zubat lá embaixo, que não é um cara que espaça a quadra. Eu acho que você ter o Westbrook junto com esses três caras não faz tanto sentido hoje. Eu acho que o Westbrook tá funcionando legal nos Clippers junto ali com o Kawhi e o Paul George, mas não tinha o Harden. Agora com o Harden, eu acho que talvez tenha um problema ali de, de espaçamento, se o quinteto for esse de fato. Mas o Ty Lue acho que tem a cabeça aí pra montar uma rotação maneira aí com o Westbrook vindo como sexto homem. Eu acho que se não acontecer no impacto imediato, assim, talvez o Harden chegue com esse quinteto, com o Westbrook como titular. Eu acho que com o passar do tempo, o Westbrook vai acabar vindo do banco. É... Por parte dos Clippers, eu acho que é isso. Eu acho que é um time que briga de fato pelo título, mas, como eu disse, no longo prazo, eu acho que o Westbrook vai começar vindo do banco. Eu colocaria o Norman Powell como titular. Pode ser o Terrence Mann também, mas aí eu prefiro o Powell para começar aí como titular. É um time que, pô, defensivamente não tem nenhuma questão, porque Kawhi Leonard e Paul George são caras, assim, espetaculares do lado defensivo da quadra. Ofensivamente, pô, é muito talento junto com Harden, Kawhi e Paul George. São 3 dos 20 melhores jogadores da liga, igual eu falei. E o Kawhi é um cara que, saudável mesmo, ele mostrou que ele pode ser um cara top 10, top 5 da NBA, talvez. Ano passado, ele sozinho ganhou um jogo de Phoenix na pós-temporada e quase ganhou o segundo, né? Se eu não me engano. Ele ganhou o jogo 1 e quase ganhou o jogo 2. Aí depois ele se machuca, fica fora da série. O Paul George já tava machucado e daí os Clippers não conseguem competir com o Phoenix. Então, é um time que a grande chave desse, pensando na temporada é a questão das lesões. Se caso esse time se mantenha saudável, é um time que chega aí brigando nas cabeças do Oeste. Uma questão que eu tinha separado também. Muita gente fala que o Harden ele foi um fracasso desde que ele pediu as trocas. Desde lá que ele saiu de Houston, foi para Brooklyn, depois para Filadélfia. A gente tem que analisar friamente isso aí, cara. O Harden, em Houston, ele tinha um dos melhores times da liga, talvez o melhor em determinado momento. Ele chegou a vencer o Golden State Warriors 3 vezes numa série, perdeu no jogo 7. E não era qualquer Golden State Warriors. Era talvez o melhor time da história da liga. A dinastia dos Warriors ali com. Era o time do Kevin Durant, né? Então tinha o Stephen Curry, o Klay Thompson, o Kevin Durant, o Draymond Green, ainda tinha o André Godala. Então, tipo assim, era um time espetacular. E o Houston brigava de igual para igual nas cabeças com esse Golden State Warriors ano após ano. E muito por causa do Harden. Foi MVP em Houston e tudo mais. Então eu acho que a gente tem que ter cuidado em desmerecer o Harden, que foi o Harden nesses últimos anos. Aí em Brooklyn, a gente vai lembrar que o Harden, quando chega nos Nets, ele joga um absurdo, um absurdo.
A questão dele lá é que ele se machucou muito. Aí depois tem a pós-temporada que ele chega mais ou menos saudável. E daí o Kevin Durant se machuca, né? E o Kyrie Irving teve a questão das vacinas. No Sixers, ele jogou muito bem a temporada passada, como eu mostrei. Foi o líder da liga em assistências. O Embiid foi o MVP, mas a gente tem que colocar bastante coisa na conta do Harden também. O auge do Embiid foi tendo o Harden como armador. Então, assim, o Harden potencializou muito o Embiid na temporada passada. E levou Boston a 7 jogos ano passado também. Um Boston Celtics do Jason Tatum, do Jaylen Brown. E que muito... O Philadelphia não saiu vencedor naquela série porque o Embiid estava baleado. Claramente foi por causa disso. O Harden nos jogos 1 e 4, se eu não me engano, são duas vitórias dos Sixers, o Harden acaba com o jogo. Então, assim, faltou consistência na pós-temporada do ano passado? Faltou. Mas ele é um cara que ainda pode mostrar o mais alto nível do basquete. E eu não tenho a menor dúvida que se esse time se manter saudável, ele vai competir com qualquer time da liga, até com Denver. Eu acho que ele sai atrás de Denver, mas ele tem talento para brigar em 7 jogos com os Nuggets. Agora, passando pro outro lado, os Sixers, como eu falei, eles receberam o Batum, receberam o Covington, o Marcus Morris e o KJ Martin, né? Esses 4 jogadores. Olhando para agora, eu acho que, assim, é um time que piora sem o Harden. Eu acho que é incontestável que esse time é pior do que era ano passado com o Harden. Só que ele ganha profundidade no elenco, que é uma coisa que o Sixers não tinha. O banco do Sixers era relativamente fraco. E esse ano, com o Kelly Oubre, com o Pat Beverly, já tinha melhorado um pouco. E agora com o Marcus Morris, agora com o Batum, acho que o KJ Martin pode funcionar legal também nessa rotação. O Robert Covington eu já meio que desisti dele. Eu achava ele excelente ali no auge. Mas hoje em dia eu já não vejo ele participando legal de um time contender na NBA. Então, esse time eu acho que assim, ele ganha em profundidade, ele perde o Harden, então ele perde em talento. Mas eu acho que ainda é um time que pode competir no leste, cara. O leste a gente tem que lembrar que não é o oeste, obviamente. Mas o que eu quero dizer com isso? O oeste são, assim, 7, 8 times brigando lá no topo. Excelentes times que têm condições de vencer a liga. O leste não. O leste a gente tem o Milwaukee Bucks esse ano que tá com o Lillard, então assim, é difícil imaginar os Bucks não indo longe. A gente tem o Boston Celtics com o Porzingis, que também, pô, Tatum, Jaylen Brown, Porzingis, é um time que não tem como imaginar não indo longe. A gente tem um Cleveland Cavaliers, que é muito jovem, mas que pode brigar lá nas cabeças também, tem talento para isso com o Donovan Mitchell. A gente tem esse Philadelphia e a gente tem o Miami Heat. Eu acho que são os 5 destacados do leste. Então, eu acho que um time comandado por um cara do nível do Embiid é um time que pode competir. E o que vai fazer a diferença para mim, pro Sixers chegar nos playoffs ali e incomodar alguém um pouquinho e tal, mas vai perder, e o Sixers chegar numa final de conferência, o Sixers chegar numa final de NBA? É esse cidadão aqui, ó. Tyrese Maxey. Eu acho que esse cara aqui, ele foi eleito o melhor jogador da semana do leste na semana passada, na primeira semana de liga. E ele é muito jovem, tem 22 anos. E assim, ele é um cara que, se ele der o salto que ele promete dar, ele vai levar esse time longe. Ele é um armador com potencial de All-Star aí tranquilamente. Então ele tem esse talento para ser a segunda estrela que o Sixers precisa. Então um time com Embiid sendo logicamente a estrela, o atual MVP, tendo uma segunda estrela no nível que o Maxey promete ser, e com jogadores para completar os dois, como Pat Beverly, como Batum, o Danny Green eu já não acho tanto, mas aí o DeAnthony Melton, excelente. O Tobias Harris, o titular com certeza. Kelly Oubre, Paul Reed. Então, assim, eu acho que existe talento nesse Sixers para ainda competir nessa temporada. E por que eu falei que o Sixers é o vencedor da troca, mesmo eles estando piores do que eles estavam com o Harden? Por causa que a pique que eles recebem é de 2028. E em 2028, cara, vou até voltar pro elenco dos Clippers aqui. Estamos em 2023. Kawhi Leonard tem 32 anos, James Harden tem 34, Paul George 33 e Russell Westbrook 34. Coloca 5 anos neles aí. Eles não vão estar mais na NBA, ou se tiverem, vão estar num nível bem abaixo. Então é difícil a gente imaginar os Clippers sendo bons em 2028. Então, o Philadelphia 76ers, beleza, ele dá um passinho para trás agora, mas ele pode recuperar esse passinho com o Tyrese Maxey, com a evolução que eu acho que parte dessa troca é a aposta dos Sixers no Maxey.
dá o backcourt pra ele, dá a bola na mão dele. A bola não é mais do Harden, a bola é do Tyrese Maxey. E também a segurança de, tipo assim, a gente não conseguiu competir com esse núcleo. Pô, o Embiid não conseguiu trazer a gente pro título. Beleza, a gente tem já uma pique futura que deve ser uma pique muito alta. É um passo pra, tipo, deu errado agora, a gente vai pra reconstrução, abraça a reconstrução e a gente já tem capital. É mais ou menos o que fez o OKC anos atrás. Era um time competitivo e ele falou assim, pô, eu não vou mais ser competitivo, eu vou trocar. E agora o Oklahoma City Thunder tem pique a rodo. Então é um caminho que pode seguir os Sixers também. Eu acho que a troca, ela não necessariamente piora os Sixers por causa da possível evolução do Maxey, e ela dá flexibilidade de capital para os Sixers no futuro. Então eu imagino esse Philadelphia 76ers assim, daqui ele é competitivo hoje e eu imagino ele sendo competitivo daqui 6 anos. Mesmo com um time completamente diferente, eu imagino um time forte. Pode ser que não com o Embiid? Pode ser que não com o Embiid. O Embiid pode, sei lá, pedir troca ano que vem. Mas é um time que eu imagino forte para 5, 6 anos. É o suficiente para ganhar um título? Não sei. Mas é um caminho que eu acho que as franquias NBA têm que tomar. Para ela não chegar num limbo que tá o Chicago Bulls, que é um time talentoso, mas que não é um time talentoso o suficiente para brigar por um título, mas é um time ruim para pegar escolhas altas no draft e se reconstruir. Então ele fica naquele limbo ali, sei lá, do oitavo lugar no leste, aí ele vai pro play-in, aí ele é eliminado na primeira rodada, aí ano que vem ele não passa do play-in, aí ano que vem ele vai lá e nem classifica o playoff, aí ele volta pros playoffs e cai na primeira rodada. Fica nesse limbo, e esse limbo não significa nada. Seu time é competitivo, seu time consegue ganhar jogos aqui ou acolá, mas ele não é de fato um time que briga pelo título. E eu acho que o caminho do Sixers é esse. Ele tem potencial nesse elenco de hoje para brigar pelo título, e caso dê errado, ele já dá um passinho à frente para abraçar uma reconstrução e brigar pelo título daqui 6, 7 anos. Então eu acho que foi uma boa troca para os dois, assim. Eu não acho que saiu caro para os Clippers, porque ele não perdeu nem o Terrence Mann, nem o Norman Powell, mas eu vejo a longo prazo um pouquinho de vantagem para os Sixers na troca, por conta dessas escolhas futuras aí que eu mencionei. E a própria escolha swap lá que eu falei, pode ser que os Clippers tenham uma escolha ruim e os Sixers tenham duas escolhas muito boas ao invés de uma só. Então é isso, eu acho que eu falei bastante aqui já da troca. É, eu imagino os dois times aqui indo longe com os elencos que tem hoje e brigando aí, quem sabe por mando de quadra na temporada regular, chegando numa semifinal de conferência e, sei lá, se funcionar até uma final de conferência, uma final de NBA. Eu acho que já é isso. Deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Como eu falei aqui também, siga a página no Instagram, tem bastante conteúdo lá. E é isso, eu vou trazer mais conteúdos aí. Eu vi que teve uma troca na NFL agora, o San Francisco 49ers trocou pelo. Caramba, pelo Ed dos Commanders. Meu Deus, esqueci o nome dele. Vou até pesquisar aqui, ó. Quem não sabe, quem sabe faz ao vivo. É o Trade Niners, deixa eu ver. Foi o Young, pô. O Chase Young. Chase Young. Trocou pelo Chase Young. É também uma escolha de terceira rodada. Achei até barato pros Niners, mas aí é assunto para outro vídeo. Então é isso, como eu já falei. Se inscreve aí, compartilha e tudo mais. Eu vou ficando por aqui. Essa semana tem mais vídeo com certeza. Vamos voltar com bastante conteúdo aqui no canal. Valeu!